do livro da sabedoria, a noite da libertação. O povo que outrora era escravo saiu do Egito em busca da libertação, em busca da terra. E ali fizeram a travessia do Mar Vermelho, também atravessaram o deserto por tantos anos, guiados sempre por Deus. Mas e a nossa fé? De que forma nós podemos pensar na expressão dessa fé na nossa vida? O que ela tem comunicado a cada um de nós, no sentido de que também há uma promessa para todos nós. Assim como houve para Abraão, para Moisés, para todo o povo da antiga aliança, há uma promessa que nos alcança. Essa promessa é aquela que está estampada nas nossas igrejas por meio de Jesus Cristo na cruz. Claro que nós temos a imagem do Cristo pendente na cruz, mas o que há por trás da cruz? A vida eterna. É isso que nós professamos. Professamos a fé num Deus vivo, ressuscitado. E é nesse sentido que nós nos colocamos no seguimento a Ele, um seguimento concreto. Não um seguimento que nos faz permanecer estáticos nos nossos lugares, ou apenas como meros espectadores daquilo que celebramos, ou como ouvintes daquilo que foi dito lá do Antigo Testamento, lá do passado, na época de Jesus. A fé tem que nos colocar num estado de atualização daquilo que ouvimos. Nós somos esses discípulos de hoje. Aquilo que o Senhor nos diz no Evangelho de hoje é para nós, que somos chamados a sermos administradores fiéis, que somos chamados à dinâmica do serviço, assim como o próprio Senhor nos ensina. Jesus disse no Evangelho de hoje que o Senhor, quando chegar e encontrar os seus servos de prontidão, Ele mesmo vai cingir-se, vai colocar os seus servos à mesa e vai servi-los. Essa imagem é a imagem de Jesus Cristo que prepara o banquete eterno para todos nós, mas para isso é necessário que nós possamos cultivar um espírito de prontidão, estejamos atentos, um espírito vigilante, orante, para que assim nós possamos, pelas nossas obras, sermos convidados pelo Senhor a entrar na sua festa, no seu reino, a cearmos com Ele de um modo definitivo. Quando nós falamos desta promessa que nos alcança, nós estamos falando de definição, de perpetuidade, de algo que vai permanecer. Nós vivemos num mundo, muitas vezes instável, líquido, onde as coisas não têm mais forma. Estamos aqui, daqui a pouco queremos estar lá, mas nós estamos falando da promessa de Deus, daquilo que se realizou pela oferta da vida de Jesus Cristo, esta vida eterna. E é por isso que todos nós devemos viver nesse mundo em vista de lá. O que nós escutamos no início da carta aos Hebreus é uma forma de tentarmos concretizar isso para nós. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Nós não vemos Jesus Cristo como vemos uns aos outros. Temos Jesus na Eucaristia. Nós não vemos a Deus. Aquilo que escutamos está aqui num livro que pode estar fechado e não fazer sentido nenhum, mas é pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que nós congregamos como comunidade cristã, como corpo de Cristo nesse mundo. E é pela fé que nós precisamos renovar o nosso sentido de família cristã. Hoje nós fazemos a abertura da Semana Nacional da Família. Todos os anos, a igreja, nessa segunda semana de agosto, prepara a Semana Nacional da Família e traz a família como centro da nossa reflexão. E aí nós precisamos nos perguntar como está indo a nossa família, como está sendo a nossa vivência familiar, no sentido de diálogo, no sentido de acolhimento, de compreensão, de fraternidade, de mútua ajuda, no sentido de vida de oração. Nós precisamos pensar isso, se estamos vivendo integralmente aquilo que a igreja nos ensina para seguirmos a Jesus Cristo. Nós temos uma identidade de família cristã
E não podemos viver como outros que têm outras identidades. A nossa identidade é muito bem definida e a igreja luta por essa definição para que todos possamos viver essa identidade cristã de forma integral e radical. Enquanto família cristã, nós não podemos estar aqui e dialogar com as coisas do mundo. O Senhor nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores e devemos ter a consciência disso. Por isso o Senhor nos diz no final do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O que foi confiado a nós? Vamos pensar hoje no sentido de família, de quem constitui uma família, de quem é pai. O que o Senhor confiou? A sua família. O Senhor confiou vidas. O Senhor confiou um caminho de formação dentro dos princípios evangélicos, daquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. E você é guardião, é guardiã disso, zelador, motivador, você que propulsiona as pessoas da sua família a viverem conforme o Senhor nos ensina. E nós não podemos estar aqui vivendo essa identidade de fé de forma obrigada. Agora, à medida que respondemos um sim a Deus na vocação da família, precisam viver de acordo com essa vocação. Nós, no domingo passado, meditamos sobre a vocação sacerdotal dos ministros ordenados. Pode um padre que vive o celibato, um religioso que vive a castidade, começar a ter relacionamentos afetivos por aí? É permitido? Não, não pode. E o que não pode dentro do seio das nossas famílias? Eu não vou listar aqui, mas todos nós sabemos. É aquilo que o Senhor nos diz ainda no final do Evangelho. Aqueles que sabem o que o seu Senhor quer, aquilo que o Senhor determina e não vive, então há um peso sobre isso, porque temos consciência daquilo que o Senhor nos propõe como um caminho de salvação e que eu estou aderindo livremente. A liberdade é ingrediente condicional para vivermos esse caminho de Jesus Cristo de forma autêntica. Por isso, lá também, quando nós rezamos a consagração, nós falamos que o Senhor tomou o pão, tomou o cálice livremente. E essa liberdade é fruto da consciência, essa consciência que nos coloca diante do Senhor e nos faz questionar o nosso modo de viver. Como estamos doando da nossa vida para a nossa família? Lá no dia do casamento de vocês, quando vocês se casaram, foi dito no rito do casamento que vocês agora serão uma só carne, serão um só. E isso é estabelecido diante de Deus, que não volta atrás na sua palavra. Então é importante que, não só nesse sentido do vínculo do marido e da mulher, mas no sentido de família, imagem de Cristo. Dom Manuel Pestana insistia muito nessa imagem de igreja doméstica. É muito fácil sermos católicos aqui dentro. Estamos todos rezando, ou pelo menos estamos presentes. Alguns estão ausentes de mente e de coração, mas estão aqui. Agora lá fora que é necessário esse testemunho, o testemunho daquilo que celebramos aqui, daquilo que escutamos aqui, daquilo que congregamos. E hoje ainda, celebrando o Dia dos Pais, nós queremos oferecer a vida desses homens que responderam ao chamado de Deus, a essa vocação. Vocação é chamado. Então nós estamos falando daqueles que responderam, daqueles que se fizeram pais. Porque tem aqueles que são pais porque colocaram uma vida no mundo, mas há aqueles que se fizeram pais porque deram a vida, mas também porque viveram e vivem essa vocação. E por isso nós devemos ser gratos a Deus. Gratos a Deus pelo Pai que nós temos, que Deus nos deu. E é claro que nós também não vamos aqui colocar a imagem de homens perfeitos. Não existe ninguém perfeito nesse mundo.
Por isso, ao celebrarmos a vocação dos pais nesse domingo de hoje, é preciso que nós também saibamos reconhecer a necessidade de perdoar e de pedir perdão, de ressignificar as nossas relações cotidianamente. Então, irmãos e irmãs, com essa Eucaristia nós abrimos a Semana Nacional da Família. Queremos colocar os pais aqui presentes, os nossos pais que estão em algum lugar, os já falecidos, diante do altar do Senhor, oferecer essa Eucaristia por cada um deles, por cada um de vocês, pedindo a Deus que possa sustentar, dar discernimento, sabedoria, força e saúde para continuarem vivendo essa missão que Deus confiou e que vocês estão buscando corresponder.